Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O principal estado produtor de grãos, pluma e carne bovina do país se prepara para viver um novo ciclo econômico. O foco está na expansão da agroindústria, agregando valor às matérias-primas que saem do campo, ampliando a geração de renda e, consequentemente, de oportunidades. Para isso, é preciso superar alguns obstáculos, que incluem a baixa densidade demográfica, a distância até os principais centros consumidores e, principalmente, a escassez de mão de obra qualificada para atender às necessidades impostas pela incorporação de tecnologia e inovação nos processos produtivos e industriais. Assunto central do programa de hoje, com um convidado que vai apontar algumas estratégias para vencer estes desafios. Durante muito tempo, o filho da dona Paulina e do seu Laércio não tinha noção exata do tamanho do agronegócio no estado em que nasceu. A proximidade com o campo resumia-se à profissão do pai, que transportava soja na região de Rondonópolis. No período universitário, optou pela tecnologia da informação, escolha que anos depois levou ao SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, onde exerce atualmente o cargo de diretor regional em Mato Grosso. Foi lá que o Carlos Braghini compreendeu a dimensão do nosso agro, do nosso potencial de verticalizar a produção e da importância de não medir esforços para promover a capacitação, fundamental para viabilizar essa transformação. No bate-papo, revela as 5 profissões mais demandadas pela agroindústria, reforça a relevância de alinhar capacidade técnica e comportamento profissional e compartilha os destaques da recente viagem ao principal polo agroindustrial dos Estados Unidos, numa missão que promoveu novas tecnologias brasileiras e captou iniciativas de sucesso por lá que podem ser implantadas por aqui. Carlos Braghini, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, ainda mais nessa semana, né? Vocês acabaram de voltar de uma grande missão nos Estados Unidos para falar justamente sobre agroindústria, né? Unindo aí dois segmentos extremamente importantes da nossa economia brasileira, em especial da nossa economia mato-grossense, uma nova fase como a Fiente e o próprio SENAI, né? Estão braços unidos ali, tem dito, né, tem proferido junto com também FAMATO e toda a agricultura e pecuária, né, que nós vamos viver uma nova fase. Já começamos a viver uma nova fase e esse vai ser um dos nossos temas aqui desse bate-papo, mas eu começo lhe agradecendo por estar aqui conosco participando. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, cara. Como é que você está? Tô ótimo, melhor agora. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer muito grande estar aqui com você, falando para a sua audiência sobre agroindústria e como é que as nossas instituições aí do Sistema S, né, o SENAI, Fiente, estão trabalhando para aumentar a sua relevância para esse setor tão importante para o futuro do nosso estado. Pois é, o futuro, quando a gente fala de futuro, parece que é algo tão distante, não é, né, Braghini? A gente tem visto isso acontecer agora, né? O futuro realmente já chegou e nós já estamos, né, no início de uma nova fase que demanda aí tantas adaptações, tantas melhorias, né, tanta capacitação, e a gente já vive esse momento, né? Não é para depois, né? O futuro realmente chegou agora. Já chegou, né? E é sobre como é que a gente se organiza para ser relevante para as pessoas que estão envolvidas nisso, né? No fim do dia, nossa agenda dentro do SENAI, Patrone, ela é uma agenda para desenvolver pessoas, tornar o setor mais competitivo, né? Competir com outros mercados. A gente acabou de voltar dos Estados Unidos, a gente vê como é que um produtor, como é que uma agroindústria se posiciona lá dentro das regulações que tem dentro dos Estados Unidos e comparada com o empreendedor brasileiro. Pô, o empreendedor brasileiro é um gigante, né? Vem romper todas as barreiras, as limitações que ele tem e ainda assim ser produtivo, gerar riqueza, gerar transformação, ele precisa de apoio, né? E nossas instituições se posicionam justamente nessa agenda de apoiar o empreendedor brasileiro, em especial aqui do Mato Grosso, para que a gente possa facilitar o trabalho dele. A gente ajuda ele diretamente com a formação de pessoas, né, e cada vez mais técnicas, a gente observa isso, cada vez mais a adoção, o incremento de tecnologia dentro do mundo do trabalho, com inovação, com tecnologia, para que ele se torne mais produtivo e mais competitivo. Maravilha, vamos falar bastante disso ao longo do bate-papo, mas antes, Braghini, eu queria conhecer um pouco da tua história, né? A tua origem, de onde você é, como você chega a Mato Grosso, caso não seja daqui, e vamos entender um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Legal, eu sou um cidadão mato-grossense, né? Mais especificamente falando, filho de Dona Paulina, do senhor Laércio, lá de Rondonópolis, nascido lá em Rondonópolis.
Estudei até o ensino médio em Rondonópolis, no Colégio La Salle, e de lá vim para Cuiabá para fazer carreira, fazer uma formação na área de TI. Me formei em TI, trabalhei com tecnologia da informação, trabalhei com desenvolvimento de software, já dentro do Senai, mas depois que eu entrei dentro dessa carreira de TI, tive que aprender um pouco mais sobre o mundo dos negócios, o mundo da gestão, e acabou que as oportunidades dentro da gestão e dos negócios foram mais prósperas do que propriamente da formação de TI. E aí eu abracei uma carreira de gestão e hoje estou mais ligado à estratégia, dirigindo o Senai de Mato Grosso, que chega aí próximo dos seus 50 anos, uma vitalidade de um jovem, já alcançando o seu recorde de 800 colaboradores atendendo a agroindústria de Mato Grosso. Maravilha. Você nasceu numa cidade que é símbolo também do nosso agronegócio, né? Rondonópolis, nosso polo agroindustrial, né? Durante muitos anos, ainda assim, temos uma economia extremamente forte lá, onde estão várias das trades, né, esmagadoras, enfim. Quem passa por Rondonópolis, mesmo só de passagem ali pela BR-364, 163, ele já consegue sentir um pouco disso. E como começa, além de ter nascido numa região agropecuária, como começa a tua relação mais próxima com a agro? É a partir do trabalho no Senai ou tem algo antes aí no meio do caminho? Meu pai, como caminhoneiro, transportou soja, né, durante muito tempo e derivados de soja. Então, essa foi a minha máxima correlação. Além de um avô que plantava milho e eu participava das festas do milho em família. Tirando isso, já na carreira, o meu contato mais profissional com o segmento da agroindústria acontece já dentro do Senai, nos últimos 3 anos, onde cai uma ficha muito importante para nós, né? Muito embora pudesse parecer óbvia, Patrone, quando a gente olha para esse novo agro que já está no nosso estado há algum tempo, a gente olha para ele como uma indústria. Todo o crescimento do agro, ele é de base industrial. Quando a gente olha para uma tecnologia de irrigação, ela é feita numa indústria de máquinas e equipamentos. Quando a gente olha para uma colhedora de algodão, ela é feita numa indústria de equipamentos. A gente olha para um defensivo, para um fertilizante, para qualquer outra tecnologia, ela é de base industrial. Eu estive na AgriShow desse ano e me surpreendeu muito. Quando a gente entra dentro da feira, a gente dá um giro de 360 graus e a gente olha ali com segurança que 2/3 dos estandes estão em indústrias de avião, indústria de equipamento, indústrias de químicos, indústrias de tecnologia em geral. E isso acende para nós uma oportunidade muito grande de como é que, em sabendo que a indústria que atende o agro precisa do Senai, como é que a gente pode se aproximar desses setores agroindustriais e, ao se aproximar, calibrar o nosso GPS para que a gente descontinue algumas coisas que possam fazer menos sentido para o estado de Mato Grosso e incremente novas soluções, serviços, produtos, para que a gente possa acelerar o desenvolvimento do estado. É basicamente isso. É uma agenda de escolha, né? Escolher o que fazer. O estado de Mato Grosso não tem petróleo, o estado de Mato Grosso não tem indústria automotiva. O que nós temos é a nossa indústria da agroindústria. E é nisso que a gente tem que focar e buscar ser bom nisso. De tal maneira que, assim como a gente recebe outros países para conhecer os nossos cultivares e se tornam cases para vários lugares do mundo, a gente pode ter também pessoas que são formadas para ser case em vários lugares do mundo também, a partir do que é feito aqui, né, no estado de Mato Grosso. Maravilha. Eu vou pegar esse gancho que você fala da formação e da necessidade disso, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles, né, que nós temos aqui, não só em Mato Grosso, mas o agro como um todo. Fala-se muito justamente da necessidade de uma mão de obra qualificada justamente para conseguir, né, extrair dessas máquinas cada vez mais modernas, toda a tecnologia que está embarcada ali no campo, conseguir extrair de fato o que ela oferece, né? No campo da agroindústria, né, no campo industrial, também acredito que a carência seja semelhante. Totalmente. Os estudos apontam, nós temos um trabalho feito pelo Observatório da Indústria, que é uma área nossa da CNI, que faz pesquisa aplicada para ver como vai se comportar as profissões, quais novas profissões nós vamos precisar, quais serão descontinuadas. Por exemplo, operador de drone até esses dias não existia. A gente já tem. É um exemplo talvez mais clássico, mas existem outros dentro da cadeia de valor dessas profissões que estão entrando e outras que estão saindo. Como é que a gente olha para isso, para calibrar a nossa oferta de educação profissional para essas pessoas? É um desafio de crescimento
para qualquer segmento produtivo do nosso estado, seja grãos, seja algodão, seja a proteína animal, é um gargalo de crescimento pessoas. E não é só ter pessoas, é ter pessoas preparadas. Nós temos algumas vantagens competitivas no estado, patrônio, e outras são bastante desvantajosas para nós, né? Um estado com 900 mil quilômetros quadrados de área, uma população um pouco maior de 3,5 milhões de habitantes, nos posiciona ali em 25º estado brasileiro em densidade demográfica. Ou seja, quando qualquer empreendedor brasileiro decide, eu vou para o Mato Grosso empreender em algo, ou qualquer um mato-grossense decide isso, ele sabe que ele tem uma barreira de contratação, porque há uma baixa disponibilidade de pessoas e há uma baixa disponibilidade de pessoas capacitadas, sobretudo nisso que são as novas competências para o mundo do trabalho, onde a tecnologia predomina. Nós temos desde tecnologias consolidadas, como é que eu posso fazer uma operação de uma máquina, ou uma manutenção básica de uma máquina, ou como é que eu uso a inteligência artificial para, usando um prompt de comando, fazer a pergunta certa para ter o retorno de uma operação de manutenção que deve ser feita. Ou seja, há uma amplitude de necessidades, né? Você tem empresas que estão extremamente avançadas, usando tecnologias internacionais aqui no estado de Mato Grosso, e tem outras que estão entrando ainda, estão em fases iniciais de adoção e de maturidade tecnológica. Nosso desafio é como é que nós pegamos a sociedade, a população que está entrando no mercado de trabalho, a população que já está no mercado de trabalho, requalifica, atualiza essas competências para que essas pessoas sejam mais produtivas nas suas carreiras. Me estranha muito quando nós olhamos para a nossa força de trabalho. Vamos pegar um exemplo. Profissionais que trabalham no que é conhecido como a neoeconomia, né? Um dos exemplos disso, né? Como entregadores de aplicativo ou motoristas de carro por aplicativo. O conhecimento intelectual, a agregação de valor está na origem da construção desses aplicativos, desses modelos de negócios, muitas vezes originados no Vale do Silício. Está tudo bem até aí. Mas daí a gente entender que tem uma população, um grupo que buscou um financiamento estudantil, estudou 4, 5 anos numa carreira com foco bacharelesco, que não tem tanto um foco produtivo, termina a faculdade com uma dívida e não vai trabalhar naquilo para se tornar motorista de aplicativo ou entregador por aplicativo, é aquilo que aquela pessoa precisa para aquele momento. Mas como é que a gente pode desafiar esse status quo que nós temos, oferecendo novas carreiras para os segmentos do nosso estado que vão, com certeza, gerar trabalhos mais dignos e com melhor remuneração para essas pessoas, né? Pois é um desafio grande, né? E por isso a importância institucional de olhar para essa ferida e encontrar caminhos para resolvê-la a toque de caixa, né? Porque a gente ainda tem essa questão da urgência, né? Senão as coisas ficam travadas, não evoluem como se esperado. E é sempre quando a gente fala nessa situação, Braghini, acho que você trouxe um exemplo muito claro, né? Uma contextualização muito clara, mas é que nos parece sempre um contrassenso, né? A gente vive num país em que nós temos a casa do desemprego, né, nos 2 dígitos, né, ou seja, milhões de desempregados, mais de 10 milhões, né, 10 e 13 milhões de desempregados, e os números divergem um pouco, mas são números extremamente expressivos, e temos pelo menos 2 segmentos da nossa economia extremamente carentes de profissionais, né, ou seja, é uma conta que não fecha, né, você tem tanta gente precisando de emprego e tem tanta oportunidade do outro lado, e na verdade esse sync, né, é o que falta, é esse elemento aí da capacitação para atender a essa nova realidade, né? E aí, claro, é demandado um tempo que muitas vezes a gente não tem, né? E aí fica esse grande ponto de interrogação, né? Como resolver esse tabuleiro de xadrez, né? Acho que tem muitas soluções boas endereçadas, né? Educação é uma coisa de médio e longo prazo, né? Para se fazer um comparativo, e olhando só para a bolha onde eu estou, há 3 anos atrás, nós tínhamos 5 mil estudantes em ensino técnico. Hoje, nós temos 15 mil estudantes fazendo ensino técnico. Esses 15 mil estudantes serão entregues no mercado. São jovens de 16, 17 anos que vão para o mercado de trabalho já tendo o seu ensino médio com uma formação técnica em mecatrônica, ou automação, ou eletrotécnica, ou desenvolvimento de software, que o segmento agroindustrial do nosso estado precisa, porque o crescimento aponta para isso. Isso não é uma informação minha do Braghini,
Isso é uma questão de estudos macro e microeconômicos do nosso estado, onde a gente se apoia em grandes instituições como a Fundação Dom Cabral, Getúlio Vargas, INSPER, as nossas instituições internas do Mato Grosso, como o IMEA, como o IEL, que tem o Observatório da Indústria, para ajudar a gente a tomar a decisão. Veja comigo, eu não sou nenhum especialista de agro, sem pretensão de querer dar aula para alguém. Você tem um conhecimento muito maior do que eu nesse assunto. Mas olhando para o nosso estado, a gente tem um espaço de crescimento ainda nos nossos cultivares. Tem terras que ainda não foram agricultadas ainda, né? Tem espaço para a gente torná-las agricultáveis. A gente tem ampliação de irrigação do estado, que pode conferir mais produtividade, acesso a novas áreas. A gente tem redução de pasto para conversão em confinamentos e, portanto, conferir mais oportunidades de produção. A gente tem a adoção de novas tecnologias, seja na nanotecnologia de uma semente, seja em tecnologia de colheita para desperdiçar menos. Enfim, existe uma chance, um espaço de crescimento nessa avenida tradicional que o estado de Mato Grosso já é reconhecida, que é a produção das commodities. Ponto. Mas existe uma segunda avenida de crescimento que é muito maior, que é a possibilidade da gente fazer a agroindustrialização do Estado. Isso não é um fenômeno que o Senai ou a Federação lidera, isso é um fenômeno econômico, social, que o Estado, uma conjuntura toda, faz com que acontecerá. Primeiro porque a gente tem uma demanda por alimento muito forte, né? A China e a Índia vão continuar crescendo, os estudos apontam aí população de 10 bilhões de pessoas em 2050. 8 países do mundo vão puxar o crescimento, embora os outros caiam. Esses 8 que puxam geram uma pressão por necessidade de alimento, energia e outras necessidades como roupa, que vem do nosso algodão. Que estado, ou melhor, que lugar do Brasil, do mundo, pode produzir e processar com sustentabilidade essas necessidades do mundo? Mato Grosso, sem dúvida, não responde isso sozinho, mas é parte protagonista dessa solução. Se o futuro é esse, como é que a gente pode, em se preservando e melhorando as nossas produtividades no segmento agrícola, adicionar essa segunda avenida de crescimento da agroindustrialização? Isso não é novo, a gente viu isso acontecer com o etanol mato-grossense. O estado de Mato Grosso é líder nacional em produção de etanol de milho. E somado milho com cana, nós nos tornamos o segundo produtor nacional. Ora bolas, temos um combustível renovável, amigo do meio ambiente, e que, desde a sua cadeia de plantio até a distribuição, distribui empregos por onde passa, né? É sobre isso. Quando esse fenômeno expandir as fronteiras para outras culturas, isso já está acontecendo, a gente tem mais pessoas que vão, gera-se mais riqueza, né? Olhar o PIB per capita de um país, de um estado, é sempre mais interessante do que olhar o PIB absoluto, né, o PIB bruto. O PIB per capita, na prática, ele vai representar o poder de compra individual das pessoas. Então, essa onda de crescimento agroindustrial do Estado, ela, na prática, gera mais capacidade dos indivíduos, das pessoas poderem viverem melhor. E com isso vem uma onda seguinte, que é o segmento de serviços. Novos serviços são adicionados. Você começa a observar que redes de franquias, lojas, né, chegam em locais específicos do nosso estado. Se chega, a gente pode observar isso em municípios como Sinop, como Sorriso, Lucas, que tem empresas que você, quando viaja para São Paulo, poxa, tem isso lá, mas não tem em tal lugar. Por quê? Porque já é uma cidade, já é uma localidade que tem uma capacidade de PIB per capita melhor e, portanto, gera espaço para outros empreendimentos, segmentos de serviços chegarem. A gente está chegando numa época de muita movimentação no campo, com os preparativos para o cultivo de uma nova safra de soja. E nessa hora, você sabe que poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais perto da fazenda é uma mão na roda, né? Afinal, se a semente chega na propriedade muito tempo antes do plantio, há risco de perda da qualidade. E se chega depois, é a janela ideal da semeadura que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para a distribuição de suas sementes em Mato Grosso.
uma na BR-070 em Campo Verde, junto à unidade de produção, e outra no moderno centro de armazenagem, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, estas duas unidades possuem capacidade de armazenar sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e, claro, cuidado com o produto. É garantia de sucesso para o cliente. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. E aí, Braguinha, eu já adiciono aqui a pergunta com respeito à missão que vocês fizeram, né, em conjunto, uma missão grande, ficaram aí cerca de 2 semanas, se eu não estiver enganado, nos Estados Unidos, na região ali que é um exemplo, né, de agroindustrialização, né, Fiente, Senai, Senar, Famato, ou seja, um grande grupo realmente que foi para olhar exemplos que possam ser replicados de alguma forma, né, aqui em Mato Grosso. Me fala um pouquinho de como foi essa viagem, o que chamou a atenção, que tem um link aí com a nossa realidade aqui. Primeiro, quero agradecer ao presidente Vilmontes, ao presidente Silvio, que a união deles representa a união, né, do agro e da indústria, que lideraram essa missão e tinha 3 partes muito importantes nessa missão, né? A gente deu o nome a ela de Brazilian Tax Connection. Teve o apoio do consulado brasileiro em Chicago. Sem o consulado nós não iríamos, inclusive o consulado financia algumas ações para que a gente pudesse ter sustentabilidade nessa operação. E os participantes eram 10 startups brasileiras. Eu já posso dizer que nem startups são mais, dado o ganho de maturidade que já estão e fizeram um negócio lá. Empresas, Patrone, que estão fornecendo tecnologia. Empresas como a Edro, que colocam um sensor que é pregado numa máquina agroindustrial por meio de um ímã e com base nas vibrações que estão geradas naquela máquina, consegue fazer apoio para a predição de manutenção do equipamento. Você tem ideia, isso é solução brasileira que está sendo exportada para empresas americanas. São 10 empresas como essa que foram para lá com o objetivo de levar suas soluções, fazer os seus pitches, conhecer as necessidades do mercado agroindustrial americano, fazer negócio na prática e também fazer relacionamento com outras empresas de tecnologia americana. Isso é uma agenda que o Senai de Mato Grosso está apoiando diretamente para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da inovação dessas empresas. Bom, um segundo pilar muito importante foram empresas agroindustriais matogrossenses, né? Empresas que fazem parte de grupos agroindustriais, empreendedores agroindustriais do nosso estado, que se inseriram na missão também e foram para lá participar desse benchmarking, né, de toda essa visitação nesses empreendimentos americanos. E o terceiro e último, nós, profissionais do sistema Famato, do sistema Fiente, que se uniram para integrar essa missão. Um grupo aí próximo de 30 pessoas que passou quase 10 dias percorrendo ali o que a gente chama o cinturão de milho, né, dos Estados Unidos, e também o cinturão de ferro, onde tem muitas indústrias, né, ali na região de Chicago e Peoria, ambos do estado de Illinois. O primeiro dia nós tivemos uma agenda no consulado, fomos recebidos pelo cônsul-geral brasileiro no consulado, que nos fez uma apresentação sobre o programa de diplomacia e inovação que o Brasil tem, né, mantido pelo Itamaraty, lá em Chicago, e foi muito bom ter o patrocínio, ter o apoio, ter a marca, né, institucional do Itamaraty, do consulado nos apoiando, porque ele abriu portas nos empreendimentos que nós iríamos visitar, tendo a chancela deles, né. O cônsul nos apresentou os detalhes do Estado, como fazer negócio, e apresentou, entre outras ações, possibilidades de programas de cooperação internacional, Brasil, Mato Grosso e Illinois, como, por exemplo, para a formação de executivos, intercâmbio de gestores, intercâmbio de estudantes do sistema aqui em Mato Grosso, né? Você pode ter um aluno formado no curso superior de agrocomputação, que sim, depois de 3 anos sai formado, graduado em agrocomputação, mas pode fazer um intercâmbio lá em Chicago, para além de consolidar a segunda língua, também tem experiência em tecnologia e agroindústria americana, né? Isso confere para o Brasil capacidades melhores, né? O que é o avanço de um país, se não um avanço pelos seus cérebros, né? Que são capazes de desenvolver as suas realidades.
Nos demais dias conhecemos a IFT First, uma feira de food tech, né, lá em Chicago também. Tivemos a grata e satisfatória honra de apresentar um artigo. Tivemos nossa pesquisadora Ana Luísa Trovo, que apresentou um artigo sobre DDG lá nessa feira, né? Tivemos um artigo aprovado e a apresentação dela, nossa doutora. Participamos no condado de McCain também, visitamos escolas de educação profissional. Os Estados Unidos não tem um Senai como tem o Brasil. Aliás, o modelo brasileiro, são alguns países que têm, Estados Unidos não é um. Eles fazem a formação lá nos Estados Unidos muito parecido com o que é feito na Alemanha, isto é, o ensino médio é que confere a formação do profissional. O ensino médio profissionalizante no Brasil é um fenômeno recente, né, uma lei aí de 2017, que agora a gente está colhendo os frutos, né, como eu te comentei há pouco, esses 15 mil técnicos que estão sendo colocados no mercado mato-grossense já é decorrente dessa lei, jovens do ensino médio, mas podemos conhecer como é que eles fazem a formação do profissional da agricultura especificamente. E uma preocupação enorme, Patrone, com sucessão, né? Existe uma dificuldade, problemas muito parecidos como temos no Brasil, o desinteresse das novas gerações pelo mercado de trabalho e, sobretudo, o desinteresse de ficar no campo, né? Querendo buscar sempre a cidade. Então, eles têm um programa chamado Future Farmers of America, que tem o objetivo de gerar essa retenção, gerar essa sucessão para os profissionais aí da agricultura. Passamos também por outros condados, por outras escolas profissionalizantes, tivemos visitas a hubs de inovação, hubs de tecnologia, conhecemos fábricas de equipamentos que atendem às fábricas de máquinas agrícolas, né, como, por exemplo, a Morton Industries, que é uma fábrica que produz tubos e conexões de aço, né, parte hidráulica para fornecedores como Komatsu, John Deere, Case, entre outros. Conhecemos uma planta da Case em Wisconsin, né, a planta de Racine. Podemos observar as diferenças culturais que existem no Brasil e Estados Unidos também dentro dessa planta. Enfim, uma agenda recheada de inovação, de conhecimento, de educação e de inspiração, que adaptadas podem ser implementadas aí no nosso estado para acelerar o nosso desenvolvimento. Pois é, qual o saldo disso tudo, né? De enxergar lá fora e, obviamente, traçar comparações, né? Você citou o exemplo do Senai, né? Que eles têm uma maneira diferente de formar o técnico, né? Do que nós utilizamos aqui. Então, certamente tem pontos em que estamos melhores e tem pontos em que temos a aprender, né? O que dá para resumir um pouquinho aí, Braghini, do que você acha que provocou, né? Algo que pode ser começado a colocar ou enxergado de outra forma por aqui? Me causou espanto positivo, obviamente, a capacidade de colaboração das instituições, sabe? É uma coisa que eles citaram, né? E eu guardei. Porque tecnologia, patrão, a gente compra equipamento, a gente traz currículo, cursos, a gente constrói, mas à medida que a gente conseguir unir as instituições e construir colaboração, diminuir um pouco as barreiras, o corporativismo, né? Planejar junto, em cima de uma causa maior, que é a agroindustrialização do nosso estado, eu acho que a gente tem a capacidade de multiplicar o impacto, diminuir o tempo e o custo desse resultado que a gente busca. Isso foi a chave principal que eu vi lá. Ao mesmo tempo, eles não têm uma rede de formação profissional como tem o Mato Grosso. Se a gente olhar para o Sistema S do estado de Mato Grosso, tomando Senac, Senai, Senar, instituições, a gente com certeza aí passa de 30 lugares de capacitação profissional. Eles não têm essa rede distribuída, o que exige ainda mais esse senso de colaboração das instituições. Outros pontos que foram observados, assim, a possibilidade de a gente fazer estudos e pesquisas juntos, né, analisar, fazer planejamento junto. Os Estados Unidos passaram o que passa por Mato Grosso, né, talvez há 70, 80 anos atrás, os Estados Unidos eram basicamente o que nós temos no estado de Mato Grosso. E eles passaram por esse movimento. Observar a transição econômica que aconteceu lá e se inspirar para adotar um planejamento aqui é uma boa prática possível. O professor Paulo Vicente, quem quiser pode colocar aí no YouTube, ele traça também uma inspiração no meio oeste americano para o meio oeste brasileiro, que é a região no centro da América do Sul, como ele coloca, né? Além dos benchmarks agroindustriais, a possibilidade de fazer cooperação para desenvolvimento de eventos técnicos, acadêmicos, científicos, com foco em agroindústria, né? Como o evento que nós vamos ter dia 15 e 16 de agosto em Mato Grosso, transferências de tecnologia e metodologias agroindustriais, programas de aceleração
em inovação e empreendedorismo agroindustriais, programas de cooperação acadêmica e intercâmbio de estudantes, de executivos, de gestores, atualização de infraestrutura de tecnologia, rodada de negócios entre fornecedores de lá ou de cá, com clientes de lá e cá, atração de investimento para o Estado, enfim, é uma agenda ampla que pode, sem dúvida, gerar muito, vai gerar, sem dúvida, já está gerando muitos desdobramentos positivos. Ô Braghini, vamos lá, você comentou então, já falando desse seminário, né, da conferência, a Conferência Internacional da Agroindústria Sustentável, que mostra justamente essa união, né, ainda mais intensa de dois grandes polos, né, o sistema FAMATO e o sistema Fiente, né, um caminho que você disse que chamou a atenção também lá fora e que realmente gera essa conexão para olhar adiante, para um olhar conjunto, né, de solucionar esses problemas, né? Como você classificaria o momento atual da nossa agroindústria aqui hoje, antes de eu seguir com as próximas perguntas, né? A gente tem, você citou o exemplo do etanol, né, que é fantástico realmente, né? Como nós estamos nesse momento e como você projeta aqui os nossos próximos 5, 10 anos? Acho que, inevitavelmente, a gente caminha cada vez mais para a agroindústria. Porque é uma questão um pouco óbvia, né? Se o Estado, ainda que tenha uma capacidade de crescimento nos seus cultivares tradicionais, ele sabe que vai chegar uma hora que vai haver um esgotamento de espaço físico ou um teto de produtividade. E para onde é que vai o encaminhamento futuro do Estado? Né? A agroindustrialização é a resposta. E isso é um consenso entre os estudos, os pesquisadores que temos. Né? Olhando para os Estados Unidos, as usinas de etanol, de milho, nascem lá. Nós temos usinas em Mato Grosso que são filiais, né, que são ligadas diretamente a usinas americanas. E aí nós temos outros segmentos produtivos que certamente vão avançar, como, por exemplo, o do algodão. Não é um fenômeno exclusivo com resposta óbvia, muito pelo contrário. A gente está falando aí de vários pontos que para ter uma resposta, de várias entidades, de vários atores. Né? A gente tem questões tributárias muito fortes, como barreiras de atração de investimento agroindustrial para o Estado. Temos a questão da logística do nosso Estado, a energia elétrica, uma fábrica de fiação, uma fábrica de fios que processa o algodão, ela tem um nível de sensibilidade à energia elétrica altíssimo. Qualquer oscilação de energia, uma energia de má qualidade nesse parque industrial faz com que essa indústria seja de baixa produtividade, porque até que ela retome a sua produção numa queda de energia, ela tem ali 1 hora, às vezes até mais, de perda de produtividade, sem contar os prejuízos ali de tecnologia. Então, tem várias barreiras que nós, enquanto Estado, temos que romper, mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas já com estudos, com desenvolvimento. Temos um governo do Estado que está trabalhando para que a gente tenha a superação dessas dificuldades, com novos investimentos em infraestrutura. Temos investimentos em capacitação, desenvolvimento de pessoas, investimento em logística, investimento em infraestrutura. Eu acredito muito, e não é um otimismo barato, é um olhar para os fatos e dados que o Estado tem. O algodão seria maravilhoso poder processar mais algodão no nosso Estado, né? Mais fio, mais tecido, fazer a tinturaria desse tecido, poder produzir moda, quem sabe um dia. Né? Outras cadeias, né? A gente tem a cadeia do segmento de proteína animal, a proteína do boi, proteína das aves, do suíno. Já somos um produtor relevante para o mundo, né? E é um setor que precisa de muita formação de pessoas, né? E observamos o crescimento cada vez maior aí do processamento dessas originações aí do boi, das aves e do suíno, com foco em especial em exportação. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. E aí, só para a gente trazer também aqui como, né, um serviço para quem está nos ouvindo, Braghini, estou acostumado mais, evidentemente, né, a enxergar o trabalho do Senar, né, no campo, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, no campo, então, com números de treinamentos, de cursos, né, capacitação, enfim, assistência técnica e gerencial. Então, um trabalho que, obviamente, eu conheço por estar mais dentro do campo, né? Como que vocês têm atuado? Você citou um exemplo do número de 5 mil para 15 mil ali de profissionais técnicos, né, capacitados que mostrou esse aumento, né, nos últimos anos. Como que vocês atuam, né, o Senai? Como que quem quer buscar essa qualificação pode fazer? Qual é o caminho? Traz um panorama geral para a gente, por favor. Muito boa a sua pergunta, patrão, que dá espaço para eu também reconhecer e agradecer demais essa instituição. Nós temos um programa em parceria, Senai e Senar, que é vitorioso, sabe?
nós já temos aí 30 turmas formadas de aprendizes. A gente tinha até bem pouco tempo atrás jovens aprendizes em empresas agroindustriais que estavam fazendo formação, às vezes em formações mais focadas em administrativo, escritório. Ou seja, enquanto toda a empresa está precisando de formações técnicas em automação, em mecatrônica, eletrotécnica, em áreas de agregação de valor maior, essas empresas não tinham uma opção, né? E essa parceria entre o Senai e o Senar, que hoje está vigente, quero agradecer ao Zé, Luiz, ao Gustavo, toda a equipe, né, o presidente Romão, toda a equipe do Senar. Essa parceria de integração dessas instituições permite com que a gente amplie capacitações de alto valor agregado para o segmento agroindustrial do Estado. Isso é muito relevante. Já na próxima semana, nas vésperas do nosso evento da agroindústria, nós vamos lançar mais um plus dessa parceria que vai permitir que mais 40 turmas sejam formadas. A gente está falando de 1.000 jovens aprendizes, são meninos, meninas de 16, 17, 18 anos que vão ir para o mercado de trabalho, cumprindo cotas dentro dessas empresas, mas fazendo uma formação profunda que leva eles para a sua carreira, né? Isso é para quem é aprendiz. Para quem não é aprendiz, já tem mais de 24 anos, que já está trabalhando e quer se atualizar, quer se requalificar, estou pedreiro, sou mestre de obras, mas quero ser um técnico em mecatrônica, pode procurar uma instituição de formação profissional, e eu coloco o Senai Mato Grosso à disposição em suas 15 unidades do estado. A gente tem formações de nível técnico em carreiras como essa que eu citei, parcerias consolidadas com a John Deere, com a Case, com as marcas da Fendt, New Holland, para formar os profissionais especialistas nessas marcas, porque o mercado está precisando. Uma dessas marcas já apresentou fatos da necessidade de ter 2.000 técnicos formados no país em até 2 anos. Metade desses técnicos, sabe onde? No nosso Mato Grosso. É o estado de Mato Grosso que tem os maiores clientes mundiais dessas marcas. É Mato Grosso. E é aí que nós temos que ter a melhor qualidade e a melhor oferta também em volume para que esse mercado se abasteça desses profissionais e esses profissionais possam ocupar essas oportunidades, porque senão vem de outros lugares ocupar empregos que pagam melhor, enquanto que a gente que nasceu no estado não está ocupando essas posições. Para você que está querendo buscar, para você que tem um filho, está escutando esse podcast, que tem um amigo e que está precisando se encaminhar na carreira, o estado de Mato Grosso não falta e não faltará oportunidades. Talvez falte a decisão individual de cada um de decidir estudar. Aquilo que nosso pai e nossa mãe falavam, né, patrônio? De escolher uma carreira, focar, estudar, se requalificar e buscar e crescer na vida por meio do trabalho. Exatamente, cara. Oportunidade não falta nessa área, então, realmente o céu é o limite, como costumam dizer, né? Braguinha, eu vou te desafiar aqui por curiosidade, tá? Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também podem ter essa curiosidade. Vamos tentar aqui fazer um top 5 aí, para não te pedir 10. Top 5 aí dos profissionais que a agroindústria mais necessita nesse momento aqui no estado. Boa. Antes de falar de quem são, eu queria dizer do comportamento, sabe? A gente contrata pela capacidade técnica e demite pelo comportamento. Nossa turma, a gente precisa falar isso. Precisa olhar para a questão comportamental, para a questão de relações interpessoais, né? Como é que você lida com o outro, consigo mesmo, questões de liderança, liderado. Isso que envolve uma dimensão não técnica do trabalho. Primeiro, olha para isso. Em segundo, queria dizer que os profissionais que trabalham em segmentos de tecnologia são os preferidos hoje no estado, mas com bom comportamento, né? Profissionais de áreas como a automação, elétrica, mecânica, robótica, são profissionais que são preferidos também. Fecho ele com tecnologia da informação, né? E deixo aqui, coloco a deixa de que, por exemplo, um profissional formado num curso de agrocomputação do Senai começa ganhando uma remuneração aí de R$5.000 trabalhando com o quê? Com análise de dados de máquinas e equipamentos que cada vez mais estão conectadas, sensoriadas e gerando um volume enorme de dados que precisam ser interpretados, analisados para se tomar uma decisão. Esse é o que um profissional de agrocomputação faz. Excelente, cara, excelente. E assim, a gente nem tocou na questão salarial porque ela fica intrínseca ali, né? E, obviamente, quando você
necessita de um profissional mais qualificado, essa remuneração tende a subir e você trouxe um exemplo muito claro aí também. Braghini, vamos caminhar para a reta final aqui. Acho que foi um bate-papo excelente, cara. Dá para conversar horas e horas contigo. Deixa eu lá para alguns desafios que nós temos. Desafios não, pontos tradicionais aqui do podcast do Patrone. Primeiro, cara, é saber qual aquela pergunta que você, Carlos Braghini, gostaria de responder um dia, mas que não fizeram ainda. Aquele momento para você falar, olha, isso aqui estava guardadinho para eu falar, mas ninguém me perguntou, essa é a chance. Boa pergunta, hein, Patrone? Como a gente pode aumentar o impacto positivo no mundo? E se eu puder ter a audácia de responder aqui, eu respondo colocando o propósito na frente, né? Eu tenho a sorte ou a bênção de poder trabalhar num lugar onde tudo que eu faço e todas as pessoas que estão comigo, a gente acorda todo dia cedo, com um objetivo que é de transformar vidas, né? Sem o romantismo barato, mas com muita vontade de que essas pessoas, ao serem impactadas por uma formação profissional, por um encaminhamento de carreira, possam ser melhores para si mesmo, ser melhores para o seu entorno, e sendo melhores para si e para o seu entorno, gerar ambientes mais prósperos, né? Uma sociedade melhor. A gente trabalha nessa agenda. Muito bom, muito bom. Buscar sempre causar um impacto positivo, muito legal no mundo. Braghini, o outro ponto aqui, esse é mais simples, tá? Uma curiosidade sobre você. Vamos lá, que as pessoas conheçam algo que é curioso sobre o Carlos Braghini. Pois é, as pessoas acham que eu não sou do Mato Grosso, né? Em geral, todas as pessoas que vêm falar comigo acham que eu sou de algum outro lugar. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou um cidadão rondonopolitano, nascido no Hospital Samaritano. Tenho mãe que vem de Goiás, pai que vem de Paraná e nascido em Rondonópolis com muito orgulho. Maravilha. Eu fui uma dessas pessoas, né? De cara já falei, olha, se você não for daqui, me diz como é que Verdade. você chegou. Fiquei em cima do muro ali, mas você percebeu que eu também achei que você era de fora. Cara, quero te agradecer muito pela participação, né? Foi espetacular aqui bater esse papo, despertar a atenção, o olhar das pessoas, né, para toda essa possibilidade, esse caminho que a gente tem. A gente vive realmente uma nova fase do nosso estado, né, e que certamente será muito, muito, muito próspera, né, e para isso, para que essa prosperidade de fato aconteça, a gente vai precisar de todo mundo unido, né, todo mundo focado na mesma construção, uma construção conjunta, né, e aí a gente inclui toda essa gama de oportunidades, de novos profissionais, de profissionais qualificados que vão fazer diferença não só para a construção de um estado mais robusto ainda, né, mas a própria construção pessoal, né, quando a gente consegue aproveitar as oportunidades por meio da qualificação, por meio do estudo, realmente a gente consegue transformar as nossas vidas, né, e o Senai, né, assim como o Senar, assim como outras instituições, né, são a porta de entrada para isso, né, acho que é o início do caminho, é por ali. Para encerrar, queria saber como que você está disponível para as pessoas, né, como que as pessoas conseguem informações mais sobre o Senai, sobre o Carlos Braghini, enfim, como que as pessoas te encontram? Sobre o Senai, a gente tem nossas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, site www.senaimt.com.br, tem toda a oferta lá e o acesso, os contatos das unidades do Senai espalhadas pelo estado. Quem quiser me acessar, eu também estou lá no Instagram, Carlos Braghini, estou no LinkedIn também, Carlos Braghini, só me acessar lá. Para fechar, Patrone, eu não posso deixar de pedir uma atenção especial, né? Nós temos aí a Conferência Nacional da Agroindústria Sustentável, acontece dia 15 e 16 de agosto, 3 eixos temáticos espetaculares, economia circular, bioeconomia, transição energética, enfim, inovação, tudo isso sendo falado sobre o estado de Mato Grosso, contextualizado, não é palestra que vai falar de como é que funciona o agro nos Estados Unidos, como é que funciona na Alemanha, não é sobre como é que está o estado de Mato Grosso no agora, para onde ele está caminhando, gente que está com a pele em jogo fazendo palestra, sabe? Gente que está investindo, gente que está errando, que está acertando, que está inovando, que vai estar no palco do nosso auditório do Senai, lá no Porto, para falar em 2 dias sobre agroindústria sustentável no nosso estado. Um evento liderado pelo Sistema Famato e pelo Sistema Fiente, é um presente para o nosso estado. Para você que está ouvindo agora e que não trabalha dentro de uma agroindústria, mas é fornecedor de uma agroindústria, ou que pretende algum dia fornecer, é para você também esse evento. Entender como é que funciona o mecanismo agroindustrial do estado é um conhecimento para nenhum empreendedor, para ninguém que fala de negócio do estado de Mato Grosso pode deixar de ter. Excelente, estaremos lá e certamente uma ótima oportunidade, né, para que realmente as pessoas conheçam dentro ou de fora, conheçam toda essa realidade, tudo que tem
para vir pela frente. Braghini, mais uma vez, muitíssimo obrigado, cara. Foi um bate-papo excepcional, gostei muito e tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui também vai ficar muito contente com tudo que ouviu, né? E despertar aquele ponto da curiosidade, de saber mais, de buscar mais informações, de jogar junto nessa partida que a gente vai sair vitorioso. Obrigado, viu? É sobre isso. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho, que traz informação de qualidade aí para toda a sociedade. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.